Vamos então aos nossos slides. O primeiro deles, então, todas as vezes que você ler o Novo Testamento e você encontrar a palavra igreja, ela traduz essa palavra aí, grega, eclésia. É uma palavra composta. Ela é composta dessa preposição ek, k, que tem o sentido desse movimento, para fora de. E o verbo kaleo, que é o verbo chamar. Então, segundo as Escrituras, e nós vimos diversas passagens, o nosso Deus é descrito nas Escrituras como o Deus que chama. Só existe igreja porque Deus graciosamente chama. Se Deus não chamasse, não haveria igreja. E os cristãos são descritos como aqueles... Pode subir aí. Isso. Os cristãos são descritos como os chamados. Também tem diversas passagens que descrevem os cristãos como aqueles que foram chamados. Então, pela etimologia da palavra, o que é a igreja? São aqueles que foram chamados por Deus de dentro para fora. Esse é o sentido da etimologia. Agora vejamos o próximo slide. Nós veremos o propósito. Com que propósito Deus chama? A palavra igreja, portanto, ela significa a reunião, a assembleia. E como eu ilustrei, imagine, você está em sua casa ou no seu apartamento, o síndico chama todos os proprietários daquele condomínio de casas ou de apartamentos para se reunirem no salão de festas. Então, há uma reunião, uma assembleia. Essa assembleia reunida, ela é produto da chamada. O que veio primeiro? A reunião, o encontro, a assembleia que se reúne ou a convocação? Primeiro vem a chamada, a convocação. Não fosse a convocação, não haveria a assembleia. Então, a igreja é a assembleia, é a reunião daqueles a quem Deus chamou, dos chamados por Deus. E com que propósito Deus chama? Nós vimos na semana passada que Deus chama ao arrependimento, que Deus chama para todos os que ouvem essa chamada para ser e pertencer a Jesus Cristo. Deus chama para a sua glória, Deus chama para a santidade, Deus chama para ter comunhão com Jesus Cristo, Deus chama para a liberdade, Deus chama para a paz no corpo de Cristo, Deus chama para testemunhar aos perdidos, Deus chama para sofrer seguindo o exemplo do nosso Redentor, e Deus chama para que sejamos herdeiros, para herdar uma bênção. Então, o que é a igreja? A igreja são aqueles que foram chamados. A igreja é a assembleia dos arrependidos, daqueles que pertencem a Cristo, daqueles que serão glorificados, daqueles que devem viver vidas santas, daqueles que foram chamados para ter comunhão, para a liberdade, que não é pretexto para voltar a pecar, para a paz com Deus e com os irmãos no corpo de Cristo, para sermos testemunhas, para sofrer e herdar uma bênção. Então, a igreja é essa assembleia. Deus os chamou e chamou com estes 10 propósitos. Então, vimos também nas considerações importantes sobre a igreja, nós consideramos, em primeiro lugar, que a igreja é simultaneamente invisível e visível. A visível é a igreja que os nossos olhos veem, essa igreja. A invisível é aquela que Deus vê. Deus sabe quem no meio da igreja visível, quem de fato é e pertence a Ele, é seu e quem não é.
A igreja, a segunda consideração feita, é local e é universal. A palavra igreja, ela é usada para descrever uma igreja que se reúne em uma casa, uma igreja de uma cidade inteira, a igreja de uma região inteira e a igreja universal, a totalidade da igreja sobre a face da terra. Vimos também as três metáforas, em terceiro lugar, vimos as metáforas bíblicas que descrevem a igreja, retratam a igreja e nos ajudam a compreender o que a igreja é. Em primeiro lugar, nós vimos que a igreja é a família de Deus. Também vimos que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja são os ramos de uma videira. A igreja é a lavoura de Deus. A igreja é o novo templo. E, em sexto lugar, a igreja é o novo sacerdócio. Eu errei aí, a sétima, ali está a sexta, né? A sétima metáfora, a casa de Deus, e a sétima, então, aqui seria a oitava, coluna e alicerce da verdade. A igreja é, em nono lugar, o corpo de Cristo. Também consideramos, irmãos, a igreja e o reino de Deus. O reino não é um local geográfico sobre o qual Deus reina. Quando o Senhor e seus apóstolos falam do reino, estão falando do domínio, da soberania, do exercício real da soberania, do governo. E se tivéssemos que falar de um local, um território sobre o qual ele reina, é o universo. Cada metro quadrado deste universo lhe pertence e ele é soberano. Sobre o inferno, inclusive, ele é soberano, ele reina, ele governa. Vimos que a expressão reino de Deus, senhorio de Cristo e plenitude do Espírito Santo são três maneiras distintas de falar a mesma coisa, onde o Senhor reina, e esse domínio deve ser buscado prioritariamente, o senhorio de Cristo, porque somos seus servos e seus escravos, e a plenitude do Espírito, porque quem está cheio do Espírito está sob seu controle, está sob seu comando e sua liderança. Então, a igreja são os súditos do rei, e Deus reina sobre a igreja, sobre cada coração, e esse reino inaugurado será consumado quando Cristo voltar sobre a totalidade do universo e dos homens que hoje. Por isso, a oração do Pai Nosso, para que a vontade de Deus se realize na terra, como ela é realizada no céu. Ainda agora, a vontade de Deus ainda não é realizada na terra, porque a maior parte da humanidade não se sujeita ao reinado do Senhor. A quinta consideração foi os propósitos da igreja, né? Nós vimos que o ministério da igreja para Deus, adorar, o ministério para os cristãos, alimentar de acordo com as Escrituras, e, em terceiro lugar, ministério para o mundo, evangelismo e misericórdia. O autor Wayne Grudem, ele faz esta síntese de uma maneira bem objetiva e sucinta sobre os propósitos da igreja, que é algo que poderá posteriormente ser considerado, né? O nosso alvo nesta conferência é considerar a igreja, os apóstolos, os presbíteros, os bispos, os pastores e os diáconos. A sexta consideração que fizemos foi sobre o ensino do Novo Testamento sobre a unidade da igreja. A unidade do povo de Deus é uma tremenda arma na mão do Senhor para que o mundo saiba que nós somos dele, porque nós somos dados aos conflitos, aos aborrecimentos, aos desentendimentos e à desunião. Portanto, onde há união, ali há um milagre. É uma evidência clara de que Deus está presente e reinando. Hoje, nós então
prosseguiremos e nós estudaremos sobre este ofício dos apóstolos, já no nosso segundo arquivo, não é? Nós consideraremos quem são os apóstolos e a sua importância para a vida da igreja. Bem, um apóstolo, literalmente, a palavra apóstolo significa um representante oficial. Se é oficial, é porque ele recebeu uma delegação. Ele é uma espécie de delegado, alguém superior, com autoridade maior, o envia. Ele é um representante oficial, né, que foi designado por quem o enviou, foi autorizado, também recebeu a autoridade de quem o enviou, né, pela pessoa que o enviava. É o que temos aí no nosso slide. Um representante oficial que era designado e autorizado pela pessoa que o enviava. Esse é o sentido geral em que a palavra apóstolo era usada. Portanto, quando um rei, ele delegava a um embaixador uma missão e ele representava oficialmente o rei e ele recebia autoridade para falar em nome do rei, ele era um apóstolo nesse sentido geral. Bem, apostelo é o verbo que nós encontramos no Novo Testamento. E quem gosta de estatísticas, esse verbo, ele aparece 135 vezes no Novo Testamento, com frequência maior no livro dos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. No entanto, no Novo Testamento, este verbo, certamente apostelo, certamente começa a tornar-se uma palavra com um cunho teológico cristão específico. E ela vai significar, não é, nesse significado neotestamentário, ela vai descrever esse ato de enviar para servir a Deus na própria autoridade de Deus. E nesse sentido, entre aspas, todos somos apóstolos, porque todos somos enviados. A igreja é apostólica, ela é enviada para servir a Deus na própria autoridade de Deus e não na sua própria autoridade. Já o termo, o substantivo apóstolo, ele ocorre 79 vezes nos evangelhos. Quem gosta de estatística, para os irmãos terem ideia, 34 vezes em Paulo, 34 vezes em Lucas, Atos, uma vez em Hebreus, uma vez em 1 Pedro e Judas, 2 vezes em 2 Pedro e 3 vezes no livro do Apocalipse. Então, é preciso prestar bastante atenção, meus irmãos, porque o termo também aparece no cabeçalho das epístolas, 11 vezes. Os apóstolos, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo também, 6 vezes Paulo, em suas cartas, se apresenta assim, 3 nas pastorais, 1 em 1 Pedro e 1 em 2 Pedro. Nós temos, portanto, aí o estudo que vamos fazer agora do termo e do significado deste ofício, o ofício dos apóstolos pode passar. Em primeiro lugar, lembremos que o próprio Senhor Jesus é o apóstolo de Deus Pai. Assim ele é descrito. Quem é Jesus? Você pode responder dizendo que ele é o apóstolo. Em Hebreus 3:1, pode colocar o texto aí, está escrito em Hebreus 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção a quem? Quem deve ser atenciosamente considerado? O apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Então, Jesus é apóstolo de Deus o Pai.
porque Deus o Pai o enviou. Ele é o representante oficial designado por Deus Pai e autorizado para agir em seu nome com sua autoridade. Então, Jesus é o apóstolo de Deus. Em segundo lugar, também tenhamos em mente que o Senhor Jesus continua o seu apostolado nos 12 apóstolos que ele escolheu. Em João, capítulo 20, verso 21, Jesus disse: então, Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, o verbo enviar, apostelo, enviar, também eu vos envio. Vocês são os meus enviados, os meus apóstolos, disse Jesus aos 12. Em terceiro lugar, esse grupo dos 12, ele não se formou no seio da igreja de modo gradual e progressivo. Não, esse grupo, ele foi chamado pessoalmente, diretamente, designado pelo próprio Senhor. Como nós veremos, todo apóstolo bíblico genuíno, ele foi escolhido, ele foi chamado, ele foi designado diretamente, pessoalmente, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, não foi uma formação posterior no seio da igreja. Esse grupo, o grupo dos 12, nasceu porque o Senhor os criou e assim os chamou. Em quarto lugar, nos evangelhos, há uma clara distinção entre seu primeiro chamado. Nós encontramos Jesus chamando os 2 pares de irmãos, Tiago e João, André e Pedro, para serem seus discípulos. Mas nós veremos que ele, em segundo lugar, os chamou para ser apóstolo. E nós encontramos aí em Mateus capítulo 4, de 18 a 20, e aí a palavra chamado está errado aí nesse destaque. Andando Jesus às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Nós encontramos em Mateus 10, de 1 a 4, o seguinte: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Essa autoridade foi dada exclusivamente aos 12 discípulos, e estes são os nomes dos 12 apóstolos. Então, observem, e a leitura dos evangelhos deixam isso claro, que Jesus tinha um grupo bem maior, de mais de 100 de discípulos. Todos foram chamados para serem seus discípulos, e dentre o grupo maior dos discípulos, Jesus chamou 12 para serem apóstolos. Ele lhes deu esse nome. Todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Então, dos muitos discípulos, Jesus apenas chamou para serem apóstolos os 12. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Em Marcos 3, de 13 a 15, nós temos o texto que diz: depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis. Essa é uma ênfase interessante. Lucas nos dirá que ele subiu ao monte para orar. Nós veremos daqui a pouco. E ele chamou os que ele mesmo quis. Dentre mais de 100 de discípulos, Jesus só chamou
os que ele quis, foi vontade dele. Eles foram e se tornaram apóstolos porque Jesus quis, porque Jesus os chamou, porque Jesus os designou. Então, diz o texto, ele designou 12, apenas 12, o que ele quis, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. E é muito interessante essa expressão, para que estivessem com ele, porque nem todo o tempo e nem o tempo todo, os demais 120 ou mais discípulos estavam com Jesus peregrinando por toda a Galileia, a Samaria e Judá, a Judéia. Não, eles não estavam todo o tempo todo, mas os 12, sim, esses estavam com ele todo o tempo todo. Lemos em Lucas, capítulo 6, verso 1. No dia de sábado, Jesus passava pelos campos e cereais. Observem agora. E seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nos com as mãos e comiam. E aqui não é dito o número deles, mas eles são chamados de discípulos. Então, no verso 13, diz assim: depois de amanhecer, Jesus passou, Lucas nos diz, a madrugada, a noite toda, em oração. E isso para nós é tremendo, porque sendo ele o Filho de Deus, sendo ele divino, ele não fez uma escolha aleatória, ele não fez uma escolha sem a dependência do Pai, sem a direção do Espírito. As escolhas que fazemos, seja de esposo, esposa, de emprego, de trabalho, as decisões importantes da vida, Jesus passou uma noite inteira em oração, e depois do amanhecer chamou seus discípulos. E dentre os discípulos também não é dito naquela hora quantos estavam ali. Ele escolheu 12, observem bem, ele escolheu quem ele quis, dentre eles aos quais também chamou de apóstolos. E não pensemos que ele errou quando ele escolheu Judas. O texto de João 13, se não minha memória não estiver errada, ele deixa claro que ele foi escolhido intencionalmente. Não houve erro da parte de Cristo quando escolheu Judas para estar os cariotes entre eles. Assim, discípulos vários, inúmeros, mas apóstolos, só Jesus, ele escolheu 12, e diz o texto que ele chamou. Quem instituiu o apostolado foi Jesus Cristo. Chamou primeiro todos para serem discípulos, e dentre os discípulos chamou 12, e ele os nomeou. Quem lhes deu esse nome não foi a igreja. O apostolado não é um produto progressivo da organização e do governo da igreja. Não, ele foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. Em quinto lugar, Jesus, após sua ressurreição, dizem os textos bíblicos, ele apareceu particularmente a Cefas, ou Pedro, a Tiago, seu irmão, após o nascimento, a concepção e o nascimento virginal. Maria e José viveram uma vida conjugal comum, como de todo casal, e tiveram filhos e filhas. E Tiago, autor da carta que temos aí no Novo Testamento, o Senhor lhe apareceu, e os 12. E é interessante que 12 aparece com letra maiúscula. Em 1 Coríntios 15, de 5 a 7, Paulo fala: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Então, nós temos aí a descrição, as aparições
do Cristo ressurreto não se deram apenas para os apóstolos, mas principalmente, primordialmente, para eles. Bem, de acordo com o Novo Testamento, em sexto lugar, a Igreja de Cristo, ela está apoiada onde? No fundamento dos apóstolos e dos profetas. É o que Efésios 2:20 nos diz. O apóstolo afirma: edificados os cristãos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Então, Jesus é a pedra alicerce da igreja, e os apóstolos, eles cumpriram um papel de serem o fundamento da igreja, o fundamento dos apóstolos. E que fundamento é esse? O Novo Testamento. Jesus não escreveu nenhum evangelho, não escreveu nenhuma carta. Com exceção das cartas às igrejas do Apocalipse, ele não escreveu nenhum livro do Novo Testamento. Quem foi que nos deu? Deus nos deu o Novo Testamento através dos apóstolos. E a importância dos apóstolos é tal que os critérios para o cânon, cânon é a palavra que significa régua usada para medir. Qual foi o critério para que uma série de evangelhos e de cartas e livros de Apocalipse existentes nos 2, 3 primeiros séculos, qual foi o critério que a igreja utilizou-se para não deixar de fora nenhum livro verdadeiramente inspirado? E os demais? Foi o critério apostólico. Os apóstolos como escritores e aqueles que tiveram íntima e estreita ligação com ele. Por exemplo, Marcos é unânime entre os estudiosos a certeza de que o Evangelho de Marcos é o registro que Marcos fez da pregação do apóstolo Pedro em Roma. Lucas, ele fez a sua ampla pesquisa com as testemunhas oculares, com aqueles apóstolos, e ele andou e viajou com o apóstolo Paulo. E assim por diante. Portanto, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Isso mostra a importância do apostolado bíblico e a sua relevância para nós ainda hoje. É muito interessante ver também que na Nova Jerusalém, maravilhosa, descrita na Bíblia, a noiva e esposa do Cordeiro é a cidade santa. Qual? Jerusalém. E essa cidade santa, a Jerusalém, a noiva, a esposa, ela desce do céu. Vimos em 1 Tessalonicenses que os que morreram antes da volta de Cristo, quando ele retornar com poder e grande glória, ressuscitarão primeiro e virão com ele. E os que estiverem vivos, eles serão arrebatados para o encontro, para receber Jesus e aquela procissão e integrar aquela procissão, porque ele vem. O novo céu e a nova terra é essa terra transformada, é esse universo liberto do pecado e das suas consequências, não é? Então ela desce da parte de Deus. Segundo Apocalipse 21, de 9 a 14, o fundamento da Nova Jerusalém são 12 fundamentos. E em cada um dos 12 fundamentos, o que estava? Os nomes dos 12 apóstolos. Então, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E a Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, ela estará sobre 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos. Vamos ver aí o texto de Apocalipse? Então, um dos 7 anjos que
que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, veio e me falou: vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto, com 12 portas. Em cada porta havia um anjo, e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas no lado leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos de Cristo, as 12 tribos, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos do Cordeiro. Em 7º lugar, foi o próprio Senhor Jesus, irmãos, quem atribuiu, como vimos, quem chamou, como vimos, e quem designou os 12. O apostolado não foi invenção, não foi criação da igreja. Ela foi deliberadamente o apostolado criado pelo Senhor. Em 8º lugar, além dos 12, Paulo foi posteriormente pelo próprio Senhor Jesus, por Ele mesmo. Ninguém se atreve, se autodesigna, se autonomeia. A igreja não tem autoridade de nomear apóstolos. Não tem, a igreja não tem essa autoridade. Somente o Senhor tem essa autoridade. E Paulo foi acrescentado aos 12, segundo os textos bíblicos que veremos agora. Em Atos 9:15, o Senhor, por ocasião do batismo, do encontro de Ananias com ele, disse: mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido por Deus, para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Em Atos 13:47, porque assim o Senhor nos ordenou. E ele diz: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Em Atos 22, 20 e 21, Paulo diz: não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos em Romanos 11, verso 13, ele dizendo: mas é a vós, gentios, que falo, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Aqui, de modo, nos demais versos, o próprio Senhor e o próprio Paulo falam do chamado para ser luz entre os gentios. E aqui, de maneira bem direta e clara, o apóstolo se apresenta: sou apóstolo dos gentios. Ele é o nosso apóstolo, nós fazemos parte dos povos, das gentes, dos gentios. Então, ele também é nosso apóstolo. Em Gálatas, capítulo 1, nos versos 15 e 16, temos: quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Paulo também pregou aos judeus, mas ele está deixando claro, e os versículos que estamos lendo, que ele foi chamado especificamente com um alvo: pregar o Evangelho para os gentios. E em Gálatas 12, de 7 a 9, o apóstolo diz: pelo contrário, viram que o Evangelho da incircuncisão
me havia sido confiado. Quem eram os incircuncisos? Os gentios. Portanto, o evangelho da incircuncisão me havia sido confiado, assim como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Quem eram os circuncidados? Os judeus. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, os judeus, também o mesmo Deus agiu por meio intermédio para o apostolado aos gentios. Então, mais uma vez, ele deixa claro que não apenas ele, mas houve um reconhecimento quando ele esteve em Jerusalém, por parte da igreja em Jerusalém e dos apóstolos, de que ele era apóstolo dos gentios. E ele continua, e quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. No entanto, meus irmãos, bem, daqui a pouco eu faço essa consideração. Ele diz em Efésios 3:8, a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça. Qual? A graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Em 1 Timóteo 2, verso 7, o apóstolo afirma, digo a verdade, não minto. Para isso, fui constituído pregador e apóstolo. Observem, ele não disse, eu me autoconstituí. Esse apóstolo diz, quem deseja o episcopado almeja uma obra excelente, mas ninguém pode almejar, desejar ser apóstolo. Não, as igrejas não tinham autoridade para nomear, muito menos para designar. E o apóstolo deixa isso claro, que ele foi constituído por Deus, o que? Pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 1, de 10 a 11, ele diz, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual, o Evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Quem o constituiu apóstolo do Evangelho foi Deus. E isso é da máxima importância, porque, como veremos, todo genuíno apóstolo bíblico, ele tem autoridade para falar e para escrever a própria palavra de Deus, que deve ser matéria de fé para a totalidade da igreja sobre a face da terra. Então, ele foi constituído apóstolo do Evangelho. O que ele falou foi a própria palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Ok? Isso por quê? Porque ele foi constituído pelo próprio Deus, apóstolo do Evangelho. Bem, sabemos pelo livro de Atos, em 9º lugar, dos apóstolos, que ele, embora apóstolo dos gentios, tenha deixado claro que o seu alvo primordial eram os gentios, ele não deixou claro de pregar o Evangelho para os judeus. O livro de Atos mostra que era a estratégia do apóstolo, em cada cidade, em virtude da diáspora, do fato de que os judeus estavam espalhados por toda parte, e eles, nas cidades onde moravam, eles tinham sinagogas, tinham comunidades judaicas. A estratégia do apóstolo era entrar primeiro na sinagoga,
E ele pregava para os judeus e para os tementes a Deus. Sempre que os irmãos lerem no livro de Atos a expressão tementes a Deus, são gentios convertidos ao judaísmo. E eles são assim descritos por Lucas, como tementes a Deus. Não eram judeus, mas eram gentios convertidos ao judaísmo. E quando era expulso, e isso acontecia sempre, ele saía com alguns convertidos e dava prosseguimento no seu trabalho evangelístico. E também o fato de que Deus tenha dado a Paulo, em 10º lugar, a responsabilidade de ter como público-alvo específico os gentios. Os 12 apóstolos, após a ressurreição, receberam a comissão de pregar o evangelho a todos os povos. Então, Pedro era apóstolo da circuncisão, ele era apóstolo dos judeus, Paulo da incircuncisão e dos gentios, mas isso não significou, não implicou que deixaram de pregar para os judeus, no caso de Paulo, ou para os gentios, no caso de Pedro e dos demais apóstolos. Então, de acordo com o Novo Testamento, o Senhor Deus, através do apostolado de Paulo, essa é a 11ª colocação, ele, através do apostolado de Paulo no mundo e na cultura dos gentios, foi ele quem pavimentou o caminho para os 12 apóstolos. Como ele fez isso? Paulo, em seu ofício apostólico, ele despojou e despiu o evangelho dos aspectos judaicos que ainda estavam agarrados a ele. É muito importante compreender que o evangelho é uma mensagem que está acima da cultura. Por exemplo, o cristianismo nos países asiáticos, visto como cultura ocidental. E cultura por cultura, muitas nações dizem, ficamos com a nossa religião. Então, o evangelho, ele chegou através de um judeu, Jesus, e dos apóstolos judeus, os 12, e dentro da cultura judaica. Mas quando em Antioquia, uma cidade cosmopolita, quando o evangelho foi pregado aos gentios, e eles perceberam a necessidade de despir o evangelho da roupagem judaica, o que aconteceu? Eles foram atrás de quem? De Paulo. Foram atrás de alguém que tivesse a capacidade de fazer essa transição, de ajudar os gentios, aqueles que não tinham o pano de fundo, o chamado background judaico, para que os gentios compreendessem de modo relevante o evangelho. Então, o apostolado de Paulo foi da máxima importância, porque ele cumpriu esse papel, não é? De despir o evangelho desses aspectos judaicos que estavam arraigados a ele. Então, pelo apostolado de Paulo, Deus enxertou os gentios como ramos bravos na oliveira cultivada de Israel. É o que nós lemos lá em Romanos 11, 24. E eu suprimi esse texto por causa do nosso tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele recebeu exclusivamente o conteúdo do evangelho que pregava através de uma revelação especial. Não foram os 12 apóstolos que sentaram com ele e que o doutrinaram, que lhe ensinaram. Ele deixa bem claro que recebeu revelação direta e exclusiva. O evangelho que ele pregou foi produto de uma revelação especial de Deus para eles. E que revelação? Essa revelação, quase que inédita para eles, é que os gentios são co-herdeiros. Se os irmãos lerem o livro de Atos, verão a grande comissão. Mas durante anos, a igreja não saiu dali. A perseguição espalhou os cristãos. A perseguição.
não foi uma obediência ao id, foi a perseguição que desencadeou a fuga e por onde foram, começaram a pregar o Evangelho. Não é? Nós vamos perceber, por exemplo, a importância dos apóstolos quando chega em Jerusalém a notícia de que os samaritanos, logo quem? Os samaritanos receberam o Evangelho. E isso fez com que uma comitiva apostólica, Pedro e João, se deslocaram de Jerusalém para ir ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. E somente na presença deles e com a oração deles é que Deus completou a obra e derramou o Espírito do mesmo modo que havia derramado em Atos, segundo Atos 2, sobre os judeus. E os irmãos lembram o malabarismo divino para convencer a Pedro de entrar na casa de um gentio? Se aqueles homens chamassem Pedro para ir e entrar na casa de um gentio, ele não atenderia aquele pedido nunca, jamais, em tempo algum. Mas Deus se revela lá a Cornélio, o anjo, ele manda os emissários, mas Pedro tem uma visão. Aquela revelação do lençol e toda a verdade ali comunicada, deu ao apóstolo Pedro o entendimento de que os gentios, o Evangelho era para eles. Mas o capitão disso aí, aquele que compreendeu e recebeu essa revelação direta de que os gentios são co-herdeiros com os judeus. O Evangelho não era para só os judeus, não era só, Cristo não era só para os judeus, é para os povos, para as nações. Apesar da grande comissão, isso estava enraizado, incrustado neles, levou tempo, levou anos. E o apóstolo Paulo cumpriu esse papel importantíssimo. Pedro recebera as chaves do reino, o Evangelho, segundo Mateus 16. E com as chaves do reino dos céus, ele abriu a porta do reino dos céus para os judeus, quando no dia de Pentecostes ele pregou a palavra de Deus, e judeus de diversas nacionalidades ouviram a palavra. Depois, usando este mesmo evangelho, as chaves do reino, segundo Atos 8, ele abre a porta do reino dos céus para os samaritanos. E, segundo o livro de Atos, no capítulo 10, com as mesmas chaves, o Evangelho, ele abre a porta do reino de Deus para os gentios. Ele entra na casa de Cornélio e, a partir daí, ele chega à conclusão, porque quando ele ainda está pregando, ele se converte e o Espírito vem. Então, ele mesmo diz que o que aconteceu com os gentios, em Atos 10, com os samaritanos, foi o mesmo que aconteceu com eles no dia de Pentecostes. Então, essa dádiva com sinais externos do derramar do Espírito é para endossar e corroborar que os samaritanos e os gentios serão salvos pela graça por meio da fé, receberão o mesmo batismo no Espírito, o mesmo Espírito, porque Deus é para todos, Cristo é para os judeus e também para os gentios. E o apóstolo Paulo foi o grande capitão disso aí. E ele diz em 1 Coríntios 9, 1, ele diz assim: não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Ele se apresenta assim, como autoridade. Em 1 Coríntios 15, 8, e depois de todos, disse ele, apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Ele apareceu a Cefas em particular, ele apareceu a Tiago em particular, ele apareceu aos 12, ele apareceu a uma grande multidão, mas ele também apareceu, o Cristo ressurreto, para Paulo. Em Gálatas 1:1, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo
e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Em Gálatas 1, 11, 12, ele diz: mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado. Paulo não foi para Jerusalém para ser doutrinado pelos 12 apóstolos. Ele deixa claro: eu o recebi por uma revelação de Jesus Cristo, revelação direta do próprio Senhor. Por isso, ele tinha autoridade para ser apóstolo de Jesus Cristo. Em Gálatas 2, nós temos ele dizendo: subi para Jerusalém por causa de uma revelação, e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios. Mas, em particular, ele fez essa exposição aos que pareciam se destacar, para que de modo algum não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Então ele não foi lá para que expusessem o evangelho para ele e ele o aprendesse. Ele foi lá para expor o evangelho que ele pregava e que recebera diretamente de Jesus Cristo. Em Efésios 3, versos 2 e 3, está escrito: se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, em favor dos gentios, e como por revelação me foi manifestado. O quê? O mistério. Que mistério é esse? A inclusão dos gentios no reino de Deus, no povo de Deus, na igreja de Jesus Cristo, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. Em 12º lugar, o apóstolo Paulo montou uma equipe de trabalho missionária com cooperadores, como, por exemplo, Barnabé, Marcos, Lucas, Silas, Tíquico, Aristarco, Epáfras, Apolo, Timóteo e Tito e outros. E daqui a pouco nós prosseguiremos. Nós vamos fazer agora o nosso breve intervalo, e assim que os irmãos ouvirem os instrumentos, entenderão que está na hora de voltar. Nós vamos fazer esse breve intervalo para beber uma água, ir ao banheiro, e daqui a pouco nós estaremos de volta para continuar a estudar sobre o tema.